A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Como nós havíamos prometido fazer um vídeo devido à pandemia que está ocorrendo sobre o coronavírus, resolvi fazer um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Irmãos sabem que nós não devemos deixar de estudar a Palavra de Deus e por isso eu vim aqui hoje fazer um pequeno comentário sobre a lição que estudaríamos hoje na Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que a lição é o Jesus, o homem perfeito. Vamos estar estudando um pouco sobre a deidade e a humanidade de Jesus, né? Então, quando a lição está falando que Jesus ele era o homem perfeito, porque ele está declarando que Jesus era homem. Porque muitos dizem ou que Jesus era só homem, que Jesus não era Deus, outros dizem que Jesus era Deus, mas não era homem, que ele não sentiu dor. E nós vemos na lição de hoje que Jesus tanto era homem como Deus. Ele tanto sentiu dor, mas ele nunca deixou de ser Deus, né? Então vamos ver no texto áureo, em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitos e plenas. Então, primeiramente, irmãos, vamos ver aqui que Jesus, ele era Deus. Antes dele se tornar homem, ele era Deus, né? A palavra de Deus está lá em João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele tinha consciência de que ele era Deus. Ele, com 13 anos de idade, nós vemos Jesus falando que para Maria e para José que ele veio ao mundo para cuidar dos negócios de seu pai. Então ele já tinha consciência aos 13 anos de idade que ele era filho de Deus. Outra coisa que nós vemos Jesus no concílio do judaico, quando ele estava prestes a morrer, significando sua morte, ele novamente, né, ele falou que ele era Deus. Ele sabia que ele ia morrer se ele se declarasse filho de Deus. Portanto, ele nunca deixou de se declarar filho de Deus. Então, ele tinha consciência da sua deidade desde já dos 13 anos. Quando ele começou a ter essa consciência, não sabemos, mas simplesmente sabemos que Jesus já tinha consciência da sua deidade. Vemos algumas reivindicações de Jesus Cristo em relação a isso, que ele reivindicava que ele era um com o Pai, que ele era divino, né? Ele falava aqui, vamos ver aqui em João 16:20, ele fala: eu saí do Pai. Em João 20:21, o Pai me enviou, né? Jesus, ele também assumiu prerrogativas divinas. Ele se declarou onipresença. Nós vemos que ele conhecia o pensamento das pessoas. Ele viu Felipe debaixo da árvore. Ele perdoou pecados. Jesus lá, quando o paralítico desceu lá com seus amigos, quando seus amigos desceu o paralítico lá na cama, na casa lá, ele falou: os seus pecados são perdoados, perdoou pecados de prostitutas, né? Então Jesus várias vezes perdoou o pecado. Isso só Deus pode perdoar pecados. Nós vemos os milagres de Jesus quando ele ressuscitou mortos. Ele curou paralíticos, ressuscitou mortos. Então vemos um dos casos, João 6:39. Então, outra característica da deidade de Jesus Cristo que nós vemos, a autoridade de Cristo. Jesus, ele falava com autoridade. Jesus Cristo, ele não dizia assim: eu penso, eu acho, talvez, pode ser, podemos supor. Não. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele dizia: verdadeiramente vos digo. Ele tinha autoridade na sua palavra. No que ele falava, ele realmente tinha autoridade. Ele estava trazendo ensinamentos do Pai para nós. Ele era o Verbo de Deus, né? Como o João diz que Jesus, ele era o Verbo, ele era a expressão de Deus aqui na Terra. Jesus nunca deixou de ser Deus. E a sua impecabilidade, nós sabemos que Jesus nunca pecou. E ele, tanto que os escribas, fariseus, tentavam pegar em alguma falta e nunca conseguiram. Se eles tivessem conseguido pegar alguma falta de Jesus, com certeza eles tinham falado. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 8:46, ele diz assim: quem dentre vós me convence de pecado?
Jesus Cristo nunca pecou. Então isso mostra mais uma vez a deidade do Senhor Jesus Cristo. Deidade, irmãos, que significa que ele era divino, sua natureza divina. E também vemos os testemunhos dos próprios discípulos, os discípulos que viram Jesus comer, beber, chorar, dormir, sentir fome, sentir dores. Eles viram, eles acompanharam, eles viveram com Jesus Cristo. Então, eles mesmos testemunharam da deidade do Senhor Jesus. João, ele disse assim, que Cristo criou o universo, que ele estava com o Pai. Em João 1:3 nós vemos isso. Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Pedro disse que Jesus estava à destra de Deus Pai e que ele perdoava os pecados. Então, nós vemos aí a deidade do Senhor Jesus Cristo sendo declarada nas Escrituras. Jesus nunca deixou a sua divindade. Ele deixou a sua glória para se tornar homem. Como que Jesus nasceu? Como Jesus se tornou homem? Através da encarnação por Maria, né? Nós vemos que ele veio no ventre de Maria, lá quando o anjo visitou Maria, ele falou assim que o Espírito Santo ia descer sobre ela e cobrir com a sua virtude, e dela nasceria o Filho de Deus. Então Jesus se tornou carne, ele nunca deixou, ele deixou a sua glória, ele nunca deixou de ser divino, mas ele tornou-se carne para tornar-se homem, né? Jesus, ele muitas vezes, nós vemos, acho que no livro de Marcos, declarando Jesus o filho do homem, se eu não me engano, no livro de Marcos, eu creio. É Jesus o filho do homem, né? Por que filho do homem? Por que Jesus falava que ele era filho do homem? Qualquer um de nós somos filho do homem, irmãos. Mas Jesus, ele declarava enfaticamente isso, filho do homem, por quê? Porque ele, filho de Deus, era filho de homem também. Ele estava falando assim, eu que tenho a natureza divina, também tenho a natureza humana, né? Então vamos aqui, diz assim no livro de Meyer Pema, ao referir-se a si mesmo como filho do homem, Jesus deixava expressar a seguinte mensagem: eu, o Filho de Deus, sou homem, em debilidade, em sofrimento, mesmo até a morte. Todavia, ainda estou em contato com o céu, de onde vim, e mantenho uma relação tal com Deus que posso perdoar pecados, e sou superior aos regulamentos religiosos que somente têm significados temporal e nacional. Esta natureza humana não cessará quando eu tiver passado por esses últimos períodos de sofrimento e morte que devo suportar para a salvação do homem e para consumar a minha obra. Porque subirei e levarei comigo ao céu, de onde voltarei para reinar sobre aqueles cujas naturezas tomei sobre mim. Então Jesus, ele se declarava filho do homem. Jesus, ele tomou a natureza do homem. Jesus sofreu, Jesus sentiu dores. Ele não usou a sua deidade para tirar a sua dor, para tirar a sua fome. Jesus chorou. Nós vemos momentos que Jesus chora, Jesus sofre. Ele sofreu no momento que ele ficou sabendo da morte de João Batista. Nós vemos ali, se vocês estudar aquele contexto, nós vamos ver que de alguma forma Jesus sofre o luto, sim, como homem, né? Nós percebemos que Jesus, ele sentiu fome, ele foi procurar figo naquela figueira, sim, não havia, ele estava com fome naquele momento. Jesus sentiu as dores na cruz do Calvário, ele sangrou, sim, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele sentiu todas as dores. Não é como muitas das pessoas que dizem aqui, Jesus naquele momento não sentiu nada porque ele era Deus. Não, ele era homem, ele sentiu as dores como homem, sim, né? E então, pela encarnação, significa que Deus, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que permanecendo como Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo esta natureza divina no ser ou na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É difícil a gente entender um pouquinho assim como Deus é homem, homem é Deus, é meio complicado a gente entender, mas para que os irmãos entendam, eu quero concluir aqui com um pequeno exemplo. Suponhamos que um rei, com toda a sua glória, toda a sua pompa, ele resolve presenciar
a vida dos seus súditos. Então ele tira toda aquela veste de realeza, ele tira todo aquela sua coroa, toda a sua vestimenta e se veste como um mendigo e sai às ruas, e ali ele começa a participar como os seus súditos, a sofrer as dores, a sofrer a fome daqueles seus súditos para que possa entender, e depois ele torna novamente a ser rei e começa a dar uma nova vida para os seus súditos. Ele muda a maneira de reinar. É mais ou menos uma maneira da gente estar entendendo como é que Jesus Cristo fez. Ele sendo Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele tomou a natureza humana para entender-nos, para nos salvar, para nos resgatar. E hoje ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, porque ele conhece as nossas fraquezas humanas. Amém, irmãos? É só um pequeno comentário para que os irmãos entendam o que nós estamos estudando, mas leiam a sua revista, leiam os comentários, e se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode estar mandando a pergunta que estarei respondendo conforme eu souber. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.